é trabalhar com outros homens, é ministrar na vida de outros homens, é derramar na minha vida, é chorar com eles quando for preciso chorar, é se alegrar com eles quando for motivo de alegria, é estar com o coração aberto para ouvi-los quando for preciso. É preciso que nós então tenhamos filhos espirituais na fé. É isso que no versículo 14 Paulo faz referência a seus filhos na fé. E para fazer filhos na fé, meu filho irmão, é preciso investir tempo, é preciso investir recursos, é preciso se doar. E não se faz filhos na fé em qualquer tempo. É preciso de um tempo de qualidade para se formar filhos na fé. Então a primeira marca que nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo é que ele foi um homem que gerou filhos na fé. Ele era pai espiritual. A segunda marca de um modelo de liderança espiritual é que a liderança espiritual é o amor. Meus queridos, como está faltando hoje amor em nossas vidas para com as nossas ovelhas, como está faltando amor nas nossas vidas para com a nossa igreja. E lamentavelmente, nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, parece que a palavra amor não tem mais sentido, já foi defraudado, já foi, ou seja, fizeram com que esta palavra se tornasse tão vulgar, que não existe mais um relacionamento de amor, muitas vezes entre pastor e ovelha, entre ovelhas e pastores. E nós que estamos no ministério, e Edenilson que está neste dia sendo consagrado, precisa entender que uma das marcas que é relevante no ministério é um coração pronto para amar, um coração pronto para se derramar na vida dos outros. O verdadeiro amor em que vivemos passou a ser sinônimo de debilidade, de fraqueza, de fragilidade. E muitas vezes nós temos sido atingidos por essa ideia, por essa visão errada. Muitas vezes nós não temos a coragem de demonstrar amor para com as nossas ovelhas. Alguns pastores aprendem a ser tão carinhosos com as suas ovelhas, a ponto de abraçar, a ponto de beijar, a ponto de dar um abraço apertado, e não simplesmente dar um beijinho daquela forma superficial, mas abraça com vontade, dizendo: esta é minha ovelha querida. E as ovelhas o reconhecem, e as ovelhas veem nele então um homem que ama. Isso então faz a diferença em todo o ministério. Parece que a igreja não tem vivido mais o amor genuíno. Sabe, queridos, o amor maduro, nascido de uma vida de comunhão com Deus em sua palavra, é uma das marcas distintivas do ministério da liderança cristã. E quando eu lembro dessa palavra do amor que nós precisamos viver como ministros, como pastores, eu quero lembrar daquela passagem quando Jesus estava em casa de Lázaro, de Marta e de Maria, estava lá junto com aquela família, e com certeza como pastor, como amigo, demonstrando amor para com eles. E o texto diz que tinha um povo lá fora olhando para Jesus com aquela família. E sabe qual foi a palavra daquele povo? Vejam como eles te amam. Vejam como eles amam, vejam como esse homem agora, como pastor dessa família, essa família com esse pastor, veja que relacionamento de amor que nós podemos observar. Que coisa tremenda! E que essa seja uma das marcas que possa fazer toda a diferença no nosso ministério. E nós possamos ser vistos como homens, como pastores, que amamos o nosso rebanho, que estamos dispostos a pagar um preço. Sabe, queridos, o ministério muitas vezes parece que tem virado também uma barganha. E nós precisamos mudar essa visão, nós precisamos mudar essa ideia. Então a segunda marca de um ministério, de uma liderança espiritual, é o amor, o verdadeiro amor para com aqueles que nós estamos cuidando. A terceira marca é a liderança espiritual é a demonstração. No versículo 16, Paulo vai dizer que é preciso a demonstrar.
Isso nos ajuda a viver no ministério com uma liderança no corpo de Cristo, a demonstrando. E meus queridos, o que é que significa demonstrar? Muitas vezes nós não temos entendido, não temos compreendido esta palavra. A demonstrar significa advertir com amor alguém dos perigos que está correndo e ajudá-lo a mudar de atitude. E às vezes nós pensamos que a demonstrar é só chamar atenção, é só repreender, é só cobrança. Mas a palavra demonstrar é você usar de uma forma preventiva, falando com amor, de tal forma que você possa mostrar que se essa pessoa não sair dessa direção, ela vai ter dificuldades. Mas nós como líderes, nós como pastor, precisamos então ter muito amor no coração, para de uma forma preventiva evitar que as nossas ovelhas passem por situações desagradáveis. Como nossas igrejas locais estão necessitadas desta dimensão do ministério espiritual. Líderes sem autoridade para demonstrar. Ovelhas que não aceitam, que são insubmissas, que quando são ademostradas também não entendem que o seu pastor está fazendo isso com carinho, com amor, está dizendo: filho, filha, cuidado, você vai se machucar. E não é compreendido, mas muitas vezes o erro é nosso, porque nós não temos autoridade para chegar e a demonstrar da forma como devia ser feito. Vivemos dias de rebeldia, de insubmissão. São poucos os que discernem esta parte do ministério, e sendo menos ainda aqueles que aceitam. Quando o pastor chama uma ovelha para conversar, geralmente alguns já têm uma ideia errada. Eu vou para o gabinete, eu vou ser repreendido, eu vou ser chamado a atenção. E muitas vezes é essa a ideia que nós passamos, sim. Por que quando nós vamos tratar de uma situação que não é tão favorável, por que quando nós recebemos esse irmão, essa irmã, nós não abraçamos, nós não oramos e dizemos: meu irmão, é com amor que eu estou aqui para falar com você? Parece que faz bem ao nosso coração a demonstrar às pessoas. A demonstrar, sim, mas de uma forma que essa ovelha saia do nosso gabinete dizendo: pensei que ia levar uma chamada e fui amado, que coisa tremenda. Eu pensei que ia ser divertido, eu pensei que ia, e agora o pastor me abraçou. O pastor me abraçou, e daqui a pouco, muitas vezes é isso que uma ovelha precisa, de um abraço, de um beijo. Pode falar muito mais alto do que você levar uma palavra dura. Em quarto lugar, liderança espiritual é vida de exemplo. Nós precisamos, meus queridos, ser modelos para a nossa comunidade. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos e devemos ter exemplo. Nós precisamos entender isso em uma dimensão de vida e não de dimensão moralista, porque muitos líderes estão usando o cargo para ter essa autoridade, mas não são referenciais de vida, não são homens que mereçam ser seguidos pelas suas ovelhas. Nós vivemos crise de liderança no nosso país, nós vivemos crise de liderança no mundo. Nós vivemos crise de liderança dentro das nossas igrejas. E eu quero crer que nós, como homens que Deus tem levantado, nós precisamos viver de tal forma que as nossas ovelhas possam olhar para nós e que olhem para nós e digam: esse é o meu pastor, é exemplo de vida, é um homem que tem um caráter bom, é um homem que tem palavra, é um homem que honra seus compromissos. É um homem que eu posso, aonde estiver, dizer: esse é o meu pastor. Nós estamos vivendo esse tempo onde muitas vezes os pastores são pastores de conversa, mas não são pastores de atitudes. Estão agindo como que ditado: faço o que eu ando, mas não faço o que eu faço.
Deus tenha misericórdia desses que estão agindo desta forma. Nós somos chamados a ser um exemplo em meio não só às situações de vitória, de regozijo, de alegria. Nós somos chamados também para ser exemplo no contexto de lutas, de dificuldades, de situações adversas. Nós somos chamados quando estamos tentados por pecado, também buscar a direção do Senhor e se levantar e sair vencedor. Nós somos chamados para ser exemplo e modelo em qualquer situação. Assim como eu ajo aqui neste púlpito, eu preciso agir no meu lar, eu preciso agir nesta cidade, eu preciso agir aonde eu estiver. Eu preciso e quero ser reconhecido como um homem que fala e vive aquilo que diz. Isso é o mínimo que homens como nós, que somos chamados para ministérios, podemos e devemos viver. O povo precisa, o povo quer referenciais de liderança. O povo precisa, meus queridos, nós precisamos, eu preciso estar olhando para alguém. Eu preciso, é uma necessidade do ser humano. É por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos por aí abrir igrejas em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque o povo está carente, o povo tem um vazio no coração, o povo precisa ser liderado. E muitas vezes nós estamos vendo situações de homens que não têm compromisso com a palavra, que não têm essas marcas nas suas vidas, mas o povo precisa de liderança, o povo precisa, o povo deseja. Saiba disso. Existe um vazio. Às vezes eu pergunto para os meus amigos: quem são os nossos referenciais de liderança no nosso país, que nós temos assim olhado com bons olhos? Pastor, o Brasil é muito grande. Quem são os líderes da nossa denominação que servem de espelhos para as nossas vidas? Quando nós nos reunimos, nós estamos elogiando, nós estamos falando bem deles, ou nós estamos criticando? 1 Pedro, no capítulo 5, vai dizer, vai exortar os líderes a viverem uma vida de exemplo. E foi isso que Paulo fez. E Paulo diz ali: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos de nós estamos tendo a capacidade de dizer: vem comigo, anda comigo, pode vir comigo, que você vai ter convicção e certeza que você vai estar num porto seguro? É isso que o povo quer. É isso que o povo precisa. Saber que o seu pastor, que o seu líder está levando esse povo a um lugar seguro, tranquilo, porque vem um homem sério, comprometido, um homem com valores espirituais. A quinta marca nesse texto que nós lemos: liderança espiritual é ensino. Sabe, queridos, na grande comissão dada por Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20, ali está a tríplice ordenança do indo, batizando e ensinando. E sabe, queridos, hoje nós estamos vivendo dias que a maior necessidade do povo é ensino. Nós estamos vivendo um tempo de igreja hoje que se reúne no domingo à noite, traz uma mensagem evangelística e passa a semana sem ensinar, sem cuidar desse povo, sem levar um estudo bíblico. O povo está precisando ser ensinado. Liderança espiritual, portanto, implica na administração de princípios de vida da palavra de Deus. E para fazer isso, precisamos nós, como ministros, precisamos primeiramente nós ter conhecimento, que na nossa própria vida nós temos exemplos de homens que conhecemos a palavra, que ensinamos a palavra, que ministramos a palavra. O povo está sofrendo por falta de conhecimento. E quem é que tem a responsabilidade de ensinar? Somos nós, os líderes, os pastores. O meu povo erra por não conhecer as Escrituras, a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Somos nós, líderes, que precisamos viver esta palavra. Somos nós, líderes, que precisamos viver e experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, para poder ministrar nas vidas que estão olhando para nós.
Às vezes eu chego a comentar com os meus amigos de Renovo: a igreja está lotada, a igreja está cheia, está aguardando o pastor subir no púlpito, eles ficam que nem passarinho no ninho, com a boquinha aberta, esperando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de direção para a sua vida. O que é que nós estamos pregando para o nosso rebanho? Estamos dando um alimento sólido? Estamos ensinando aquilo que a palavra de Deus nos leva a ensinar? A teoria nós ministramos pelo ensino, mas a prática vem pelo nosso modelo, pelo nosso exemplo, pelo nosso estilo de vida. O povo quer exemplos das nossas vidas. Pregue a todo instante, se for preciso, vida que faz diferença. Em último lugar, queridos, liderança espiritual é disciplina. Liderança espiritual é disciplina, no versículo 18 diante. Então posso concluir estas marcas de um ministério efetivo falando sobre disciplina espiritual. Os discípulos não esperavam que Paulo fosse repreendê-los, mas Paulo diz: olha, se for preciso eu vou até aí. Vocês querem que eu vá com chicote ou vocês querem que eu vá com amor? Sua maturidade